Olá pessoal, estou de volta com mais matéria para vocês. Vamos falar agora de educação. Depois de muitas críticas, depois de muita falação, o ministro da Educação resolveu dar uma palavrinha para ver se acalma um pouco os ânimos. Esse é o canal Brasil Notícias, eu sou Rigoli Fagundes. Você está junto com a gente aí, sempre de olho na notícia. Pessoal, se inscreve, compartilha, aperta o botãozinho do joinha aí, ajuda o canal, aperta o sininho das notificações e vamos que vamos. Bom, a matéria começa assim, gente, aqui ó. Será uma coisa moderada, diz futuro ministro sobre projeto Escola Sem Partido. Deixa eu ver aqui. Educação Folha. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui a matéria, propaganda sai daí. Pronto, tá aqui. O futuro ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, afirmou neste sábado, 24, que o projeto Escola Sem Partido deve ser aprovado pelo Congresso Nacional com um texto final mais moderado. Tenho a impressão que vai sair uma coisa moderada, uma coisa tranquila. O que a sociedade não quer é que haja deixa eu repetir essa palavra. Ideologização. Que haja ideologia? Eu não consigo falar essa palavra não. De gênero ou política para as nossas crianças. Quem educa é o pai e a mãe. A escola tem que respeitar as tradições familiares em que as crianças cresceram, afirmou. E está corretíssimo nesse ponto. As declarações foram dadas em rápida entrevista à imprensa no início da tarde deste sábado, 24, quando Vélez Rodrigues desembarcou no aeroporto de Londrina, cidade onde mora. O futuro ministro chegava de Brasília, onde se reúne com o presidente eleito Jair Bolsonaro, PSL, e esteve no Congresso Nacional, onde acompanhou parte da sessão que discutia o projeto de lei Escola Sem Partido. Bom, pessoal, tá aqui a matéria. Veja só, eu acho que o cara tá correto, né? Isso daí faz parte da tradição de pai e mãe. Cada pai e cada mãe tem sua forma de educar nesse aspecto os seus filhos. E a escola tem que respeitar a educação tradicional familiar. Tem uns que são mais liberais, tem pais que são liberais, tem pais que são mais conservadores, tem pais evangélicos, tem pais católicos, tem pais ateus. Nós temos a diversidade de opiniões no Brasil, de crenças religiosas, enfim. Então, cabe a cada um respeitar o outro. A escola não pode interferir nesse ponto. A escola não pode chegar e dizer qual partido nós devemos ou não, o que os nossos filhos devem ou não devem apoiar. A escola não pode fazer ideologia deste ou daquele candidato. A escola não pode estar ensinando questão de ordens sexuais aos filhos das pessoas. Isso não cabe ao papel da escola, isso cabe ao papel do pai e da mãe, né? E outra coisa, gente, não vamos entrar por esse mérito, porque senão daqui uns dias nós vamos ter pessoas alienadas, famílias totalmente desestruturadas, conflitos dentro de família, porque a escola vai estar trazendo um conceito de libertinagem para dentro da casa das famílias. Você já imaginou uma pessoa que é evangélica, por exemplo, como eu, né? E muitos são cristãos evangélicos, católicos, e de repente você chega da escola, chega o seu filho da escola, ele vai fazer o dever de casa, tá ele lá com um livro um pouco meio esquisito, né? Mostrando cenas de adultos, né? E quer dizer, é um negócio estranho, gente. Nós cristãos, evangélicos, católicos, nós como é que se diz a palavra? Nós zelamos por uma cultura um pouco tradicional. Tem pessoas que já são a família mais liberais, os filhos não ligam para o que os filhos assistem, né? Até estimulam, não tem problema, mas isso tem que ser um conceito do pai e da mãe e não da escola, né? Questão de partido, ideologia de partido, porque o professor tem que ensinar, tem que impor na sala de aula que partido deve ou não deve ser apoiado, como a gente viu aí, né? Alunos sendo expulsos da sala de aula porque escolheram o candidato A ou o candidato B, né? Então eu acredito que isso não é algo que tem que ser exclusivamente da escola. Eu estudei por muitos anos. No tempo que eu estudava nunca teve essas coisas,
né? E graças a Deus isso não atrapalhou minha formação intelectual nem cultural. Pelo contrário, isso fortaleceu. Eu aprendi a fazer minhas próprias escolhas, aprendi a ter os meus próprios conceitos, né? Fez com que eu criasse um conceito moral meu próprio e não imposto. Vocês podem prestar atenção numa coisa que eu acho que é isso interessante. Hoje nós vemos muitos estudantes envolvidos nessas causas, nesses estudantis de esquerda. E se você parar para olhar direitinho, você vai ver que a esquerda, ela não tem ganhado, ela não tem trazido pessoas já assim mais idôneas para o seu lado. Porque as pessoas mais idôneas viveram na época do período militar, conhecem o que realmente aconteceu, sabem o que o Brasil sofreu naquela época, sabe a razão pelo qual o Brasil entrou naquele período militar, o que levou o Brasil a entrar, né, nesse regime de governo naquela época. Então eles não são iludidos. Já a juventude de hoje, com a educação deturpada, uma formação totalmente marxista, leninista, né, implantada na cabeça dos nossos jovens, né, foram levados por essa educação que a esquerda durante 13 anos implantou dentro do Brasil. Você pode ver que é muito maior o número de jovens envolvidos nestas causas do que de pessoas idôneas, porque as pessoas idôneas viveram no período, os jovens não viveram. Eles aceitam o que é imposto para eles dentro da sala de aula, né? Então eu acho que, gente, isso aí é totalmente errado. Escola não é lugar para criar adeptos a movimentos socialistas, adeptos a movimentos marxistas, leninistas e coisas desse tipo. Escola é lugar de nós aprendermos algo que nos traga, que nos traga crescimento para a nossa formação intelectual. Nós possamos ser bons profissionais, que nós possamos ser boas pessoas para viver em sociedade com as outras. Eu acho que a escola deve fazer isso, formar cidadãos e não militantes. E hoje o que nós temos visto é as escolas formando militantes, jovens militantes e não jovens cidadãos. Vocês podem ver que a maioria dos jovens, eles estão tão engajados nessa ideologia que a esquerda colocou, que eles não ouvem a opinião mais de ninguém. A opinião deles certa é só deles, só deles. Eles acreditam mais num livro escrito pela MEC, que foi ditado pela esquerda, do que nos próprios pais que viveram aquele período. Para vocês verem como é que são as coisas, né? Quem viveu a realidade, quem sofreu naquele tempo de verdade e sabe o que o Brasil passou, eles não acreditam. Agora, num livro escrito pela esquerda, que escreve o que quer, põe heróis como Marighella, Che Guevara e por aí vai, né? Paciência, né, gente? Bom, tá aí a matéria, a entrevista do secretário, né, do ministro da Educação, que eu acho que ele veio em boa hora. Eu li uma matéria, né, ontem, inclusive, tá aí um jornalista criticando aí, né, a forma dele falar, o jeito dele ser, né, e acho que essa resposta aqui veio para calar a boca. Só basta uma frase que ele disse, né, que a escola não pode interferir na cultura da educação dos pais, né? Existem coisas que é para os pais fazerem, não a escola. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, a gente volta a qualquer momento aí, se Deus quiser. Esse é o canal Brasil Notícias, eu sou o Regulo Fagundes. Tamo junto.